muita satisfação ter aqui os ensinamentos do jurista Kiyoshi Harada. Kiyoshi, tudo bem? Tudo bem, Walter. Como é que o senhor está? Viu mais uma tarde de sexta-feira quente em São Paulo e com acontecimentos durante a semana que não passaram de uma temperatura média de mais de 35 graus, doutor Kiyoshi. O negócio está difícil, viu? A temperatura aqui varia muito, né? Contribui para agravar o nosso estado de saúde. Né? E eu vou falar para o senhor, a temperatura em Brasília também não está sendo uma das mais amenas, viu? Essa semana vários acontecimentos. Olha, a gente teve agora, né, ontem, né, na verdade na quinta-feira, o Eduardo Bolsonaro teve uma fala na possibilidade de um novo AI-5, né? E essa declaração do deputado, que é filho do presidente, provocou reações de políticos e entidades e criticada pelo próprio Bolsonaro, né? E também nós tivemos a continuação daquela sequência das manchas de óleo no Nordeste, que chegaram ao arraial da ajuda, né, em Troncoso, né? Olha, tá difícil, não se resolve essa situação. E também teve essa questão que eu queria comentar com o senhor dessa reforma administrativa, né, e financeira, que eu acho que é um dos próximos pontos que o senhor estava citando também de uma habilidade que o governo vai poder melhorar a situação do país. Mas vamos por partes. Primeiro, essa situação do filho do Bolsonaro, o que eu acho? Foi uma declaração infeliz. Ele deve ter dito aquilo lá num auge da emoção, indignado com o crescimento das forças de esquerda que está incomodando bastante o governo do seu pai, do presidente Bolsonaro. Mas ele não tem qualificação para falar uma coisa dessa, edição de AI-5, como se ele representasse as Forças Armadas, né? O alto comando do Exército, formado por generais, estão vacinados contra a ditadura, eles não podem nem ouvir falar em retrocesso democrático, né? Então, fora de questão. Foi uma fala muito infeliz, mas também não precisa fazer tamanho barulho em torno desse pronunciamento como se fosse algo catastrófico, né? Estão dando muita importância além do que realmente o fato expressa, né? Doutor, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou até algumas sanções contra ele, pediram cassação de mandato. Quer dizer, há a possibilidade de tudo isso acontecer por conta, talvez, um decoro parlamentar dele, enfim, né? Repercutiu tanto, né? Mas isso é possível acontecer por conta da fala? Impossível não é, mas não é provável, né? Tudo isso decorre da vontade de aproveitar a oportunidade para aparecer na mídia, né? Verdade. Convocar a comissão de ética para instaurar o processo de cassação, isso é possível, mas não é provável. Doutor, falando nessa situação dessa semana, o senhor deve ter acompanhado também, né, essa questão do vídeo do Rei Leão que foi montado, e aí agora tem toda uma situação, né, ali estavam representando os poderes, passaram esse vídeo nas redes do presidente da República, né? Então, ele dizia que tinha uma crítica, o leão era o conservador, né? Tinham dois, né? Chegou um leão para salvar e outro, e as hienas em volta. E aí pronto, reação de novo, crítica de novo, e o presidente retirou das redes sociais também esse vídeo. Queria escutar o senhor também sobre. Bom, de tanto ouvir falar desse vídeo aí, tive curiosidade de entrar na internet e assistir ao vídeo. Eu fiquei dando risada, né? É muito engraçado, né? Não me parece ser coisa do presidente da República. Provavelmente ele não deve ter sido o autor, né? Ele tem muito o que fazer para ficar brincando com essas coisas, né? Eu acho. E o vídeo também é um vídeo mal colocado, mal feito, né? É uma coisa... Bom, ele deve ter uma assessoria que faz... Tem cara de pessoa que gosta dele e colocou lá. Ou ele vai pegando os vídeos e também disponibilizando na rede, né? Que eu acho que tem ele se desculpou perante o presidente do Supremo Tribunal Federal nesse vídeo, mas isso não quer dizer que foi ele que postou, né? Eu queria comentar, voltando meio passo para trás, que o presidente da OAB também ficou chateado com relação a essas questões da fala do filho do Bolsonaro. Voltei só um pouquinho para trás. Essa reação em cadeia, doutor,
Termina, não termina, é evidente, já sei o que o senhor vai comentar, mas não termina atrapalhando o andamento do que tem que se fazer de reforma? Tudo isso, olha... Sem dúvida. Cada crise que ele provoca é um prejuízo para os trabalhos legislativos, né? E também teve o vídeo de reação. Olha só quantas coisas relativas a... O senhor viu também aquela questão do porteiro essa semana, né? A relação do porteiro que disse que o Bolsonaro, da Marielle, enfim, ele também deu uma declaração bem pesada com a Globo, com relação à concessão. Quer dizer, já 3 vídeos numa semana só, doutor. É muito estranho isso, né? Já foi comprovado pela investigação do MP Federal de que o depoimento do porteiro era falso, né? Uhum. Então, eu não sei quem está tramando, quem está plantando essas coisas todas, né? Isso para pontuar antes de sair da nossa pauta, né, que está saindo um pouquinho. Essa questão de vazamento de informação, desse tipo de informação que o judiciário tem, termina atrapalhando o processo, não atrapalha? Claro que atrapalha. E bastante, né? Olha, eu queria que o senhor comentasse um pouco desta reforma, que o senhor estava comentando com a gente, seria uma reforma boa, mas essa reforma administrativa que vai ter agora, né, que é essa próxima reforma que parece que vai dar uma azeitada no que o governo está fazendo. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Eu acho que o governo chegou à conclusão de que não adianta ficar fazendo uma reforma tributária para aumentar a imposição tributária se você não der jeito nas despesas que não param de crescer. Então, ele trocou a reforma tributária, que vai fazer uma pausa, pela reforma administrativa financeira, né? Para tentar enxugar as contas públicas, diminuir os gastos públicos. Então, a primeira PEC vai ser da reforma administrativa, que tem um cunho mais financeiro do que administrativo. Né? Por que eu digo isso? Porque essa proposta vai mexer na carreira do servidor público, né? Que é a carreira que está em segundo lugar em termos de despesa, né? Despesa pública. Só perde para a despesa com pagamento de benefícios previdenciários. Se você pega a folha do servidor mais os benefícios previdenciários e o serviço da dívida, quase nada sobra para os investimentos, né, de que o país necessita para aumentar a força produtiva da nação, a fim de assegurar uma qualidade de vida para a futura geração. Né? Do jeito que está indo, então, os nossos netos, bisnetos, né, terão uma vida bem pior do que nós estamos levando hoje. Né? Porque a população está crescendo e o Estado tem que investir na infraestrutura para aumentar o potencial produtivo. Doutor, nessa sequência, quer dizer, nós feito a reforma tributária aí, tá correndo atrás da reforma da Previdência, reforma trabalhista. O senhor acha que vai dar tempo desse governo de sanar as contas públicas, que é o que mais interessa para o país? Sim. Então, é o que o governo, como estava dizendo, está atacando o setor que representa a segunda despesa do país, que é o funcionalismo. Então, o que pretende? Transformar o regime estatutário para o regime seletista. Então, durante 10 anos, o novo servidor trabalharia sob o regime privado, como empregado comum, como acontece com os servidores das estatais atualmente. Né? Todos eles são seletistas. Então, poderão ser demitidos por justa causa ou sem justa causa, desde que assegurado a indenização correspondente ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia, mais 40% de multa sobre o valor total dos depósitos. E, se for por justa causa, ele levanta apenas o principal. Não é? Então, isso
só depois de decorrido 10 anos é que esse empregado público poderia assumir a postura de um autêntico servidor público, isto é, regime estatutário. Então ele ganharia estabilidade em 10 anos, quando o atual regime concede essa estabilidade em 3 anos. Entendi. Tá? Então isso trará, evidentemente, uma grande economia. Não vejo por que todo mundo tem que ser servidor público no regime estatutário. Agora, você não pode generalizar esse regime privado para todos os servidores públicos. Por exemplo, aqueles que integram o quadro da administração tributária da União, Estados e Municípios, necessariamente tem que ser do quadro efetivo, isto é, auditores fiscais e procuradores da Fazenda, que promovem a cobrança do crédito tributário na esfera administrativa e na esfera judicial, respectivamente. E tem outras carreiras, como magistrados, membros do MP, polícia, civil e militar, defensoria pública, diplomatas. Estes pertencem a carreiras de Estado. Então não pode ser seletista, tem que ser funcionários públicos concursados, efetivos. Entendi. Para bem exercer com independência a sua função que é de Estado, evitando ingerências políticas no exercício da sua atividade própria. Então, que eu acho, essa semana o presidente Bolsonaro também viajou, foi para os Emirados Árabes, teve várias reuniões e ali ele conseguiu assinar aquele fundo, né, de investimento de 10 bilhões de dólares para o Brasil, né, que será desse fundo soberano. Né? O brasileiro não entendeu muito bem, mas isso vai trazer um recurso para cá. Eu queria que o senhor comentasse um pouco disso. Né? 10 bilhões de dólares é um valor considerável para a economia. Sem dúvida. A aproximação do Brasil com a Arábia Saudita, né, um dos grandes produtores de petróleo, né, é um avanço significativo em termos de intercâmbio comercial. Né? Para você ter uma ideia, a Arábia Saudita ocupa no ranking mundial, segundo o Fórum Mundial de Competitividade Econômica, 17º lugar, enquanto que o Brasil ocupa o modesto 61º lugar. Nossa. Então você vê que é um relacionamento que vai ser altamente positivo. Né? Ele passou a semana inteira lá e trouxe, parece que também aquela situação de um recurso para melhorar essa questão da Mata Atlântica e tal. Isso tudo, doutor Kiyoshi, de verdade ele é um dos governos que está com recurso, trazendo recurso bom, né? Porque a gente teve aqui o Temer também, mas ele não teve tempo de fazer essas viagens, né? Essa aí dele parece que vai dar um recurso bom para o Brasil, né? Sim, sem dúvida. É importante essa política externa comandada pelo próprio presidente, visitando os países que ostentam uma economia forte, para fazer um intercâmbio com o Brasil e assim desenvolver a nossa economia. Então eu vejo isso com muitos bons olhos. O ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, disse que ele vai criar um conselho formado pelos dois governos para receber, né, onde vai ser colocado esse orçamento. Como é que funciona isso, aqui? Ele recebe de um fundo desse e entra no orçamento público ou fica numa pasta à parte ali para investimento? O senhor que conhece mais essa matéria. O fundo, na verdade, são dinheiros com destinações determinadas. Né? Então ele não está dentro da dotação orçamentária. Né? Mas o governo, em vez de deixar no fundo, ele pode pegar esse dinheiro do fundo e botar no próximo orçamento. Que interessante. E direcionar, a não ser que o país doador tenha feito um condicionamento, como é o caso da ajuda da Alemanha e da Noruega. É um dinheiro que não pode ser usado para outra coisa, a não ser para promover a preservação
da região amazônica. Doutor, teve também essa semana, né, agora já saindo para o nosso lado do judiciário aqui, o Supremo Tribunal de Justiça atendeu o pedido do ex-presidente Lula e suspendeu o julgamento que o Tribunal Regional da Federal da 4ª Região poderia, para anular a condenação do petista, né? Isso aí já deu, por conta do sítio de Atibaia, já deu bagunça essa semana também. O que representa esse trâmite dentro do judiciário? Se anular o julgamento dele, tem aquela história de 180 sujeitos que vão estar fora da cadeia? O senhor vê possibilidade disso acontecer, dessa anulação? Olha, eu não vejo por que razão que o tribunal suspendeu o processo a pedido do advogado Lula. Uhum. O que o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul deveria fazer é, de ofício, reconhecer a nulidade do processo e devolver o processo para a primeira instância em Curitiba, para que repita os atos processuais a partir da apresentação do memorial, dando preferência para o delatante apresentar seu memorial em primeiro lugar e depois o réu, no caso o Lula, apresentar o seu memorial. Isso não levaria muito tempo, entendeu? O juiz sentenciaria, confirmaria a sentença e subiria para o tribunal, que já fez também a sua análise preliminar, estava pronto para ir para o julgamento. Lá subindo lá para o tribunal, ele poderá marcar com brevidade a sessão de julgamento. Por quê? Porque se continuar como está, certo ou errado, o Supremo decidiu que o memorial significa um ato de defesa, faz parte do contraditório. Uhum. Então, o delatante tem que apresentar primeiro para que o delatado possa apresentar o seu, tendo em vista o que o outro falou. Não é? Entendi. Agora, isso é que o Supremo decidiu, ao meu ver, inovando a legislação processual penal vigente. Não é? Para mim, o memorial não faz parte da instrução criminal. A instrução criminal encerra-se com observância do contraditório, evidentemente. Então, aquela delação pressupõe que foi submetida ao crivo do contraditório. Encerrou a instrução, aí abre-se o prazo para as alegações finais. O memorial não é outra coisa senão um resumo do que o MP disse no curso do processo e o que a defesa sustentou no curso do processo. Não faz parte da instrução criminal. Então, a inversão da ordem ou simultânea não faz diferença. Doutor, permeou também essa semana a questão, né, da continuação. A gente não sabe de onde já vem esse vazamento desse óleo todo que está chegando, né, na região do Brasil. O senhor vê possibilidade, tem uma cobrança muito forte do que o governo federal possa fazer, mas o senhor vê uma possibilidade para que o governo haja impulsionado nessa situação, visto que a gente não acha de onde vem esse vazamento, quem são os culpados, enfim, né? É uma coisa que está também agredindo o governo. Viu até na Globo, até uma reportagem forte com o ministro do Meio Ambiente, né, cobrando essa situação dele. Mas como não se sabe onde está isso, tem algum ato administrativo que o governo teria condições de sanar esse problema? Esse é um problema mais técnico. Eu sei que o governo está mobilizando satélite, radar, navios, aviões, mas não se consegue detectar a origem. Agora, o vice-presidente havia dito que está quase chegando lá para identificar a origem. Sim, sim. Mas só que no dia seguinte o presidente Bolsonaro disse exatamente o contrário, disse que cada vez está ficando mais distante a possibilidade de identificação. Agora, a Marinha está rastreando, acho que cerca de 30 ou 35 petroleiros que teriam passado pela costa brasileira
nas proximidades daquela data onde começou o vazamento. Não é? Agora, no meu entender, eu acho que o vazamento não deve ter ocorrido por cargas regulares em petroleiros. Deve ser uma carga clandestina, uma venda clandestina de óleos transportados por embarcações não qualificadas para esse tipo de transporte. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque assim, tem muita crítica em cima disso. Mas como é que vai estabelecer uma linha de atitude orçamentária para que isso não aconteça? Né? Quer dizer, vai um infortúnio também. Né? Acho que também tem muita crítica, né, Tokio? Às vezes poucas resoluções nesse aspecto. Né? Eu queria fazer uma pergunta mais diplomática. O senhor, com relação econômica, às vezes até qual o reflexo disso que vai dar nessa questão orçamentária? A Argentina agora elegeu, né, um presidente novo, que aliás, novo não, está voltando, né, que é o Fernandes, né, e que fez a semana passada, não sei se tirou uma foto, fazendo aquele símbolo do Lula livre, né, aquela coisa do L do Lula, enfim. Né, o Bolsonaro se negou a ir à posse dele e a parabenizar. O corte de relação com a Argentina, comercialmente falando, isso não vai afetar um pouquinho, né, o Brasil? Não é que é bem corte, é essa relação truncada que já começou? Eu acho que já estava complicando o quadro aqui na América Latina quando a OCDE resolveu tratar da entrada da Argentina naquela organização mundial antes do Brasil. Não é? Então, imagina, a Argentina, que tem uma economia bem mais fraca do que a nossa, entrar na OCDE, assumindo uma postura, digamos assim, menos humilde do que agora. Né? E, em cima disso, vem o presidente Bolsonaro comentando a eleição do Fernandes, dizer que a Argentina escolheu mal. Né? Esse tipo de comentário não vai ajudar a melhorar o relacionamento entre os dois países. É como se a Argentina dissesse que o povo brasileiro escolheu mal. Né? Aí a reação seria, por parte do presidente Bolsonaro, seria enérgica. Né? Agora, esse tipo de pronunciamento, embora o presidente tenha se irritado com a intromissão do futuro governante argentino, empunhar a bandeira do Lula livre, né? Ele deve se preocupar com o que acontece no país dele, né? E não com o nosso país. Talvez, então, tenha sido uma espécie de troco que o presidente Bolsonaro deu para o presidente eleito, né, da Argentina. Eu queria entrar mais para Cócoras aqui no nosso... Vou citar mais duas coisas. Eu queria até, depois que o senhor falasse um pouquinho mais dessa questão tributária, mas indo nessa linha, tem uma guerra de pedágio ali virou uma guerra de pedágio ali, uma briga da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, com a Lança, né, uma empresa que administra a linha amarela, uma das vias importantes da cidade. A disputa que arrasta já o ano passado todo, que ficou mais grave agora. O prefeito Marcelo Crivella decidiu encerrar o contrato e mandou destruir as cabines. Né? Bom, o que acontece? Né? Tem uma concessão, o Estado começa a perder dinheiro, destrói as cabines. Como é que funciona isso? Não tem um regramento assim, vou quebrar a cabine e não vou mais trabalhar com os pedágios do Estado? Isso que aconteceu. Que município é lá no Rio, né? No Rio. É inusitado, né? O poder público existe para conter a violência, né? É zelar pela tranquilidade, incolumidade física das pessoas e preservar também o patrimônio público. Né? Então, o poder público partir para a violência é algo inconcebível, né? Que coisa. Se há uma divergência quanto à instalação do pedágio, essa divergência tem que ser solucionada por via administrativa competente.
Se houver falha na via administrativa, o correto então é invocar a prestação jurisdicional do Estado. O Poder Judiciário é que vai arbitrar a questão, né? Não é botar a máquina para destruir o pedágio. Olha, doutor, eu vou cair no Brexit, que é uma novela aí que está seguindo desde o ano passado, né? A gente teve toda essa história da União Europeia está saindo ou está entrando disso, e aí tem um novo capítulo, né? Mais uma vez foi adiado esse prazo, né? Para o dia 31 de janeiro de 2020. O brasileiro não entende muito bem. Tem reflexo mexer nessa economia, vamos dizer assim, que está se unindo, que estava se unindo na Europa e de repente começa a se separar. Tem reflexo para a América Latina, para a situação do globo? Sim, tem. Evidentemente, a União Europeia com composição plenária, com todos os países, inclusive a Inglaterra, tem uma força. Não é? E com a saída, a força vai diminuir. A Inglaterra também vai perder uma parcela da sua força, vai ter que negociar, fazer uma negociação bilateral, né? País com país. Agora, o que impressiona é essa demora. Ou sai ou não sai de uma vez, né? É verdade. Fica ameaçando sair, mas não sai. Por que está demorando tanto a regra de transição, né? Que é evidente que não pode sair ex-abrupto sem uma regra de transição. Vai restabelecer fronteira assim da noite para o dia e falar assim, a partir de amanhã já estamos fora, vocês não podem entrar mais aqui. Como é que fica? Tem que ter uma regra de transição. Não vai um fluxo ao contrário do que eu acho que acontece com o mundo? Tá unificando o mundo, aí você começa a... Esse é um movimento dissidente que vai contra o curso natural das coisas no mundo inteiro, né? Que a tendência é se unir em torno de blocos, né? Os blocos estão se expandindo cada vez mais, né? E a Inglaterra, pelo que estou vendo, quer se isolar, né? Falando em globalização, o senhor viu a guerra, agora temos lá na Câmara dos Deputados Federais a CPI do fake news, né? E já saiu de pronto ali o pessoal reclamando, o Alexandre Frota, que era um deputado do PSL, que agora é PSDB, já declarou ali que tem tropa de Bolsonaros, enfim, essa situação de globalização da comunicação gera esse tipo de coisa de fake. O que o senhor acha de perder tempo em ficar discutindo se existe página que é real ou não no país nisso? É tão sério. Página o quê? Fake news, aquelas notícias falsas, né? Página na internet que diz que o presidente Bolsonaro tem vários robôs na internet em cima disso, né? Não é perder tempo que eu acho ficar discutindo. Isso é perder tempo, mas é que a nossa mídia mais adora, né? Dá infelizmente, né? Dá ibope, Você é da mídia, né? Mas desculpe a sinceridade, mas a nossa mídia é burra, né? É burra mesmo, né? E perde-se tempo com uma coisa que não tem sentido nenhum, né? Por exemplo, o senhor estava me citando antes essa regulamentação do PIS/COFINS. E isso eu acho já bem sério. Reforma tributária, aí está se mudando como se faz o acolhimento dos tributos no país. Como é que vai ficar essa situação dessa regulamentação do PIS/COFINS que o senhor estava comentando? Essa instrução normativa da Receita Federal do Brasil, ele reúne em torno dessa instrução nos textos da lei, no decreto, das portarias, de outras instruções, de soluções de consulta, num só bloco, contendo 766 normas. É algo assustador. Como é que dois tributos, PIS/COFINS, tanto a PIS/COFINS tradicional como aquela que incide sobre a importação de bens e produtos, que tem como fato gerador o faturamento ou a receita bruta, negócio aparentemente tão simples, como é que pode resultar em 766 normas? Se isso não for para complicar, confundir o contribuinte, não sei a razão disso daí. Não é?
Agora, ele fala em consolidação de normas esparsas, né? Dá a entender que está facilitando a vida do contribuinte. Mas essa consolidação daqui a uma semana está sendo alterada, entendeu? Porque eles estão incorporando soluções de consulta. Solução de consulta é unilateral. O fisco diz a hipótese consultada incide o tributo, não há dúvida. E às vezes essa decisão unilateral do fisco colide com a decisão da jurisprudência. O tribunal diz o contrário, que não é devido. Então é evidente que uma instrução normativa da espécie irá provocar uma intensificação de litígios perante o judiciário. Embora a instrução normativa não vincule o contribuinte, vincula a administração tributária. Então, qualquer agente do fisco, detectando uma hipótese em que o contribuinte descumpriu a instrução normativa, ele é obrigado, sob pena de prevaricação, proceder à autuação. Entendeu? E isso vai acabar aumentando o potencial de litígio. Então, em vez de fazer uma coisa enxuta, né? Não vejo, para que 766 normas? Nossa, Coisa é de muita louco, coisa. né? Quase chega, quer dizer, 3 vezes mais do que esse Código Tributário Nacional. Nossa, Em termos de normas. O senhor vê a aplicabilidade fácil? Bom, o senhor já está falando que não é, né? Mas como é que se chega a esse tipo? É uma situação tão espantosa quando escuta uma pessoa que nem o senhor falando. Como é que chega a uma condição dessa de se aplicar tanta norma? Começa a reunir, bota lá e se der, faz. É assim. É a mania da burocratização, né? Então, esses servidores públicos que estão por aí, eles estão editando normas com sadismo burocrático cada vez mais acentuados para confundir a vida de todo mundo, atrapalhar a vida de quem quer trabalhar, para eles se manterem no poder. Entendeu? Se a coisa for toda simples, né, não tiver nada para ficar explicando como é que faz, como é que não faz, eles acabam perdendo o emprego. Então eles ficam complicando. Né? Então isso é muito ruim. Agora, eu acho engraçado quando os autores das propostas de reforma tributárias, que são 2 propostas em andamento, apresentam na Câmara e no Senado as suas propostas sob a bandeira da simplificação do sistema tributário. Então, que é para simplificar. Eles não enxergam o que estão na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, essa instrução normativa da Receita que acabou de sair agora, com 766 normas. Então, esse negócio de reforma tributária para simplificar é uma piada. A complexidade não está no texto constitucional. A complexidade está exatamente nesses textos subalternos que os burocratas ficam brincando de complicar. É isso que tem que acabar. Então, aqui, ó, agora, semana que vem, volta no dia 7, retoma o julgamento sobre as prisões e condenamento de segunda instância, né? Começa tudo de novo. A gente sai de uma semana, entra na outra, parece que o assunto continua o mesmo, não resolve, e agora de novo esse negócio da pauta. Eu estava escutando essa semana na Bandeirantes falar que realmente isso vai mudar, essa questão do julgamento de segunda instância. Não desempatou. Como é que o senhor acha que vai sair essa resposta do Supremo? O voto decisivo era da ministra Rosa Weber, né? Ela deu um voto, ao meu ver, bastante confuso, e se ela é defensora da colegialidade, né, devia ficar com o que o Supremo tinha decidido por maioria de voto, né? Pela prisão em segunda instância. Agora, ela mudando de posição, passando a defender a não prisão, vai provocar o empate, né?
vai provocar empate e o ministro Toffoli é que vai ter que decidir. Agora, como eu já disse na oportunidade passada, ele tem que decidir interpretando o texto constitucional que presume a não culpabilidade, que a doutrina está chamando de presunção de inocência. Não é presunção de inocência, é presunção de não culpabilidade, é o que está no texto constitucional. Então ele tem que interpretar esse texto para dizer se pode ou não prenderem em segunda instância, quando termina a dilação probatória. Matéria fática não mais se discute no Superior nem no Supremo Tribunal Federal. Então, se ele partir por uma terceira tese, não ficando nem pró nem contra, mas dizendo que o Superior Tribunal de Justiça é uma terceira instância que vai decidir, eu diria que isso não é um critério técnico. Por que terceira instância? Então, por que não quinta? Por que não centésima instância? Não é? É verdade. Ele tem que decidir tecnicamente interpretando o texto que versa sobre a presunção de não culpabilidade. Não é? Repita-se, a instrução e julgamento encerra-se a matéria probatória encerra-se no tribunal. Não é? Examinando as provas dos autos, afirma a autoria ou desafirma a autoria do crime comprovado nos autos. Isso acontecendo, o Superior e o Supremo não vão poder reexaminar se houve o crime e quem foi o autor. Então, a tese tem que centrar na decisão do tribunal e não do superior. Doutor, o senhor viu que eu quero agradecer o senhor, porque também a gente permeou por vários assuntos. Antes do sorteio do livro, eu queria perguntar para o senhor, então, a melhor coisa que aconteceu essa semana, né, se a gente pode colocar em uma situação, esta reforma administrativa e financeira que está começando a ser falada, essa é a melhor situação que a gente tem de panorama para o país? Sim. Eu acho que se você não enxugar a parte da despesa, não adianta você aumentar, digamos assim, a boca que suga os recursos da iniciativa privada. Não é? É como se fosse um tanque com um ralo. Né? Você vai aumentar o volume da torneira que enche o tanque. Se não fechar o ralo, não vai trazer nenhum resultado. Estou aqui, olha, falando em briga, foi quase uma briga, estilo governo, essa questão das obras do senhor Kozorowski, que é o presidente, vice-presidente da OAB, Tatuapé, que foi sorteado com um livro, quase que não deixava vir passar aqui hoje, então ele recebeu aqui tá bom. o CTN, né, comentado, e inclusive autografado já, olha lá, pelo menos, eu nunca vi tamanha insistência, viu, Tokyo? E do IPTU, né? Vamos deixar para outra vez, né? Para essa semana, né? O senhor disse que está tendo muita consulta de IPTU agora? Muita consulta, então eu já vou ter que, em função dessas consultas, eu vou ter que atualizar esse livro para incorporar os aspectos novos que surgiram no exercício profissional e que não eram do meu conhecimento. Olha, Tokyo, com essa obra, com essa já são 30 e... Então, as minhas obras sempre têm um cunho pragmático, né? Porque não basta apenas a teoria, né? Você precisa transpor para o livro para que os operadores de direito possam ter uma visão prática do direito, né? Então, isso que nós estamos fazendo com a série Doutrina e Prática, né? IACS Doutrina e Prática, ITBI Doutrina e Prática, Contribuição Social Doutrina e Prática, isso daqui IPTU Doutrina e Prática. A última que saiu é o lançamento tributário, Teoria e Prática. Olha, eu não vou deixar, essa eu não vou deixar de fazer. A Thaisa Matos perguntou para o senhor sobre o Instituto
Então o senhor podia informar, né, o instituto que o senhor agora preside, né? Então, o instituto, eu mandei o formulário de filiação para aqueles dois nomes que você viu. É a Fabiana. É a Fabiana Lopes Pinto e o Paulo Bacil. Mas aqui o pessoal está perguntando como é que acessa o instituto ainda? Não, daqui em 10 dias vai ficar pronto o site do instituto e vai ser postado as imagens da sessão de criação e alguns artigos, mas daqui em 10 dias deve estar pronto. Então, pediu para repetir o Instituto... Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. O Eduardo Borga. IBDAFT. Você vê, coincidentemente, nós fundamos o Instituto, coincidentemente, o ministro Paulo Guedes está mandando um pacote de reformas que envolve exatamente esses 3 aspectos, né? Administrativo, financeiro e tributário. Maravilha. Né? É fantástico, porque aí o senhor vai... Porque a tributária já estava antes, né? Então agora vai surgir a reforma administrativa e financeira. Né? Parece que esse grupo... E fora essa do funcionalismo, ele está mandando, se não me engano, se já não mandou, uma que desindexa as despesas obrigatórias e também elimina a execução obrigatória de determinadas despesas. Né? Veio bem a calhar. Bem a calhar. Eu agradeço não só pela amizade, são 20 anos fazendo entrevista com o senhor na rádio, na Rede Brasil, na Rádio Record, no Canal 9, mas dessa integridade que o senhor tem, o senhor consegue navegar por qualquer assunto e explicar para a gente, quem está assistindo, seja na internet, na televisão ou na rádio. Eu lhe agradeço bastante, viu? Eu que agradeço, Walter. Obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima.